pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Trabalhando com Capoeira, onde nós estaremos aqui discutindo e compartilhando técnicas, ideias e estratégias para você que deseja começar ou melhorar o seu trabalho na capoeira. Eu sou a professora Laís, estou aqui hoje com o mestrando Paulo Ricardo, professor Paraíba, instrutora Bruna, e hoje nós estaremos falando aqui sobre aula pública. O que seria a aula pública? Quais os benefícios? Qual o objetivo? E a gente vai começar com a primeira pergunta: o que é uma aula pública? Na verdade, uma aula pública é um momento à parte dos nossos planejamentos anuais, né, que nós já falamos aqui sobre plano de aula, unidade didática. É um momento à parte que nós separamos para que as crianças possam interagir com seus pais e vice-versa. É uma oportunidade de ouro, um momento muito bacana e que nós devemos divulgar bem com os pais, com eles ali, para que eles venham poder estar participando, né? E esse momento ele tem um objetivo, ele tem uma sacada bem legal, né? Que o pessoal vai estar falando para a gente aqui, né? E qual seria assim, esse objetivo da aula pública? Na verdade, o objetivo principal seria você divulgar o seu trabalho de capoeira com as crianças, né? É lógico que esse não é só o primeiro objetivo, tem vários objetivos aí, você que vai ver durante ali, quando você estiver planejando a sua aula pública, que você pode ver qual o objetivo maior que você quer alcançar. Mas o objetivo da aula pública é principalmente divulgar o seu trabalho com a criança. E dessa maneira os pais, os familiares, eles vão estar acompanhando a evolução da criança na escola, né? E dessa forma, um dos outros objetivos também seria divulgar também o seu trabalho para outras pessoas, porque na verdade, através dessa aula pública, tanto os pais que vão estar vendo quanto as crianças desenvolveram, quanto que o seu trabalho é um trabalho bem estruturado, pode surgir o interesse dos próprios familiares em começar a fazer capoeira. E não só isso, como é uma aula pública, não só os familiares, mas as pessoas que estiverem ali fora, andando, que não tem nem a ver com a capoeira, mas de repente tem alguém passeando, viu um curioso ali, começou a assistir, achou legal, ele pode te procurar, já aconteceu várias vezes com a gente está fazendo uma aula pública, e uma pessoa que nem tinha a ver, que nem era familiar, foi e procurou: olha, eu achei legal a apresentação de vocês aí com as crianças, o trabalho que vocês fizeram, os jogos, achei muito bonito. Por acaso tem alguma academia que a gente possa fazer capoeira? Ou então, nossa, meu filho também estuda numa escola. Lá na escola, às vezes o pai nem sabe, né? Lá na escola dele tem capoeira, já aconteceu. Ah, não, a escola tal. Oh, meu filho estuda lá, eu nem sabia que tinha capoeira, então vou pôr ele na capoeira. Então, isso serve também para divulgar o seu trabalho para outras pessoas e outras pessoas terem interesse de começar a fazer capoeira. Um momento expositivo que nós temos, né? Nós temos os eventos da capoeira que vocês já estão acostumados, saber batizar, troca de corda, formatura, mas essa aula pública é uma forma que nós encontramos de estar expondo também o trabalho para a instituição, escola, para os pais e para os amigos, né? Para os amigos dos alunos, né? E até mesmo para outros professores, né? Eu acho que como o nome já ficou público, é realmente isso, né? Abrir para todos conhecerem o trabalho de vocês. E é uma das formas também que a gente utiliza para, às vezes, ficar fazendo só apresentação. Às vezes fica maçante e essa cumpre um papel muito interessante que a pessoa consegue ter uma noção de como são as aulas, né? Exatamente. Então, vai além ainda de uma apresentação que às vezes a pessoa só vai ver a performance, produto final, né? Vai ver o produto final. Ali não, você tem a oportunidade de mostrar o processo todo para o pai que de repente nunca viu. Verdade. E dentro disso, então, já responde pra gente o que seria um benefício dessa aula pública. Tem benefícios? Dentro de objetivos a gente viu alguns benefícios aqui que essa aula pública pode trazer, mas a gente tem vários. Por exemplo, vai ser muito importante para construir a sua imagem como uma autoridade sobre aquilo que você trabalha, por exemplo. De repente o pai, ele não sabe o quanto você entende, por exemplo, da parte pedagógica, de quanto você entende de um aquecimento, da própria, talvez, dos fundamentos ali da própria capoeira. Então, se ele assiste uma aula pública sua, ele tem condições, agora ele tem material para poder avaliar se você é um bom professor ou se você não é um bom professor. Lógico que uma aula você pode acabar se queimando de repente sobre isso, sim, mas agora ele vai ter pelo menos um material um pouco mais denso do que de repente uma apresentação. Vamos supor que ele só te viu numa apresentação da escola, né? Ele só te viu numa apresentação da escola. Ele viu lá que você sabe fazer um AU, e um AU sem mão,
foi a única coisa que deu ali, porque a apresentação é algo corrido, é rápido, o objetivo dela é esse mesmo. Então ele às vezes ele fala assim, não, beleza, isso aí, ele sabe fazer uma aula, você não. Aí agora não, na aula você sabe que você consegue disciplinar as crianças, você consegue conduzir elas, você tem preocupação com a segurança de todos. Então passa uma autoridade, né? Reforça o quanto de habilidade que você tem em estar exercendo essa posição de professor ali na escola. Então esse é um dos benefícios que essa aula expositiva, essa aula pública vai trazer. O outro é um desses que a Bruna comentou também, né, que ele também comentou, sobre trazer também para as outras pessoas, que não só os pais que estão ali assistindo, mas o dono da escola, que de repente também ele é incrível, né? Mas às vezes ele não vê a sua aula, ele permite você trabalhar dentro da escola, mas ele não quer nem saber o que você está fazendo lá. Alguns diretores de escola não acompanham o trabalho tão bem assim de perto. Quando a gente faz uma aula expositiva dessa, algumas vezes ele vai estar lá assistindo, porque os pais estão lá, então ele está preocupado, que de repente pode acontecer alguma situação, e os pais estão ali presenciar, uma criança cair, então provavelmente ele vai estar presente nesse momento, ou então os pais vai sair dali imediatamente, vai sair falando com os professores, com o diretor, tal, vai sair falando se foi bom ou se foi ruim. Então, um outro benefício que essa aula pode trazer é também melhorar a sua posição e em relação à escola. A escola pode passar a te reconhecer mais. E outro também estar tendo a oportunidade, de repente, em outros momentos, que os pais vão te dar mais ouvido. Por exemplo, quando você for anunciar a formatura de troca de cordas, quando você for anunciar para eles comprarem uniforme, eles vão agora estar inteirados de como que é o processo das aulas. Eles vão falar assim, poxa, não é só uma brincadeirinha. As crianças não estão vindo lá só para... eu achava, tem muito pai que falam isso, né? Eu achava que as crianças só ficavam vindo aqui brincar, tal, porque eles se divertem tanto, eles só falam que se divertem nas aulas. Então eu achava que era só... eles ficavam correndo aí, entendeu? Então, chegar e falar, nossa, não é que eles sabem fazer mesmo alguma coisa? A maior fala de todos os pais é isso daí. Nossa, eles fazem direitinho, né? Eles não acreditam que algumas vezes crianças, de repente 3, 4 anos, sejam capazes de fazer. E fazem muito bem. E nessa aula a gente consegue mostrar isso. E isso também torna possível que em outro momento, quando você for falar, vamos comprar um uniforme, o pai vai falar assim, não, eu vou comprar, meu filho faz direitinho, ele está aprendendo. Né? Quando for a formatura, ele vai falar assim, não, ele participou, ele está se esforçando, eu vi ele se esforçando nas aulas. Verdade, eu acho também, né, um grande benefício da aula pública é o pai poder vivenciar, o pai poder estar ali vendo ali, o filho ali vivenciando a capoeira, vivenciando as aulas. Teve até também uma apresentação que a gente fez esse ano, né, num colégio grande aqui na cidade, e as crianças ficaram tão empolgadas com a capoeira, com a apresentação, com a atividade que a gente passou ali para eles. A professora chegou na gente e falou assim, poxa gente, vocês podiam fazer uma aula e os pais estarem assistindo essa aula para eles sentirem e verem essa emoção que as crianças estão, né, sentindo, né? Verdade. Só para complementar, essa estratégia a gente já utilizou outras vezes, né, nas escolas, e vou dar o exemplo de uma, né, aquela escola que a gente dava aula lá no Nova Era. A gente fez uma apresentação dessa, não tinha muitos alunos na turma, mas depois que a gente fez essa apresentação, os pais vieram assistir, 99% dos alunos participaram da formatura. Os que não tinham uniforme, os pais falaram assim, não, vou comprar porque o meu filho ele está fazendo, nossa, eu vi, ele está se esforçando para aprender ali. Então assim, aumentou muito a participação dos alunos. Inclusive até no ano seguinte, a nossa turma nessa escola melhorou também, porque como a gente fez bem no finalzinho do ano ali, depois no ano seguinte a turma melhorou porque tinham outros pais que estavam assistindo também de outras crianças, né? Que não faziam capoeira. O pai acaba virando um porta-voz dentro da escola e com os outros pais também, que ele tem muito mais acesso do que a gente. Verdade. Eu acho que dentro disso, né, a gente pode ver ali o que seria uma aula pública, o objetivo de você estar aplicando essa aula pública ali na sua aula, na escola, e também os benefícios que traz também, né, que são grandes, são muitos. E então a gente poderia citar aqui 7 passos, 7 degraus, né, para você que quer fazer uma aula pública na sua turma, na escola que você trabalha, para você estar seguindo. Então, né, é uma escada e nessa escada então você está o primeiro degrau. Então, primeiro você deverá marcar essa aula pública com antecedência. Você não vai fazer nada, é amanhã, a aula pública, e como é que os pais vão saber? Né? Então, marque com antecedência essa aula pública.
faça um informativo, faça um convite bacana para os pais, quando receber esse convite, receber esse informativo, sintam ali no dever e na obrigação de fazerem parte, de participar ali junto com o filho. Então eu acho muito interessante, primeiro você, né, marcar a data ali com antecedência, uns 15 dias, acredito que uns 15 dias antes dá para você conseguir avisar todos os pais e todos os pais programarem. Faça o convite, faça o informativo, mande na agenda da criança, para os pais saberem ali que vai acontecer naquele dia, naquele horário, uma aula pública. E o outro degrau que seria muito importante, né, é divulgar com as crianças no dia a dia ali, nas aulas ali, você falar, porque se a criança não chega em casa falando para o pai, né, que queria participar daquele momento, aliás, muitas das vezes se a criança nem falar, o pai muitas das vezes pode nem olhar esse informativo que você mandou. Né? Nós sabemos que muitas das vezes tem alguns pais que infelizmente não olham, ou por não ter tempo, enfim, não importa o motivo. Às vezes não olham a mochila, o material do seu filho, e às vezes aquele informativo fica lá. Mas quando a criança chega em casa falando que vai ter aquele dia especial, o pai vai até procurar que dia especial, o que é isso que você está falando, que aula que é essa, que negócio é esse que esse professor está falando. Mas como que nós geramos isso nessa criança? Como que ela vai chegar lá falando? Se você apenas mandar esse bilhete, ou apenas falar com ela, dia tal, vai ter uma aula pública. Aula pública para a criança, ele não sabe nem do que você está falando. Uma aula pública, para ele vai confundir aula pública com banheiro público, ele não sabe, dependendo da faixa etária, mas nem saber do que você está falando. Então você tem que usar algumas estratégias. Você tem que fazer essa criança acreditar que aquele dia vai ser muito bom, que vai ser especial, que vai ser algo até fora da curva, não que a sua aula seja chata ou monótona, mas que tem que ser algo diferente, tem que ser algo especial. E você tem que fazer essa divulgação usando, muitas das vezes, até alguns gatilhos mentais para as crianças. Você usa uma antecipação, você usa emoção, criança vai muito de emoção. E de algo que nós já falamos aqui, você tem que falar a linguagem delas para elas entenderem do que você está falando. Né? Não adianta você usar termos, vou fazer um toque ali de banguela. Ele vai copiar o menino, como eu disse, dependendo da faixa etária, ele não sabe nem o que você está falando. Agora, se você vai falar que vai ter colegas ali, que ele vai poder convidar amigos de outra sala que às vezes nem fazem capoeira, né? Eles vão poder chamar os pais, os responsáveis, o irmão que está em casa, o vô, que ele vai poder pegar na mão. Uma das que a gente utiliza pessoalmente, particularmente eu utilizo, é falar que ele que vai ensinar, geralmente essas crianças gostam muito, ele que vai ensinar o pai a fazer capoeira. Não, ele vai, você vai ensinar seu pai, eu vou ensinar meu pai, tio, você que vai mostrar para ele como é que ginga, como é que faz a bananeira, como é que faz a meia-lua. Se ele chegar nessa ideia, né, de levar esse produto para casa, com certeza essa aula já tem uma grande chance de ter uma boa repercussão, de ter um grande produto final, de gerar os benefícios aqui aos quais nós estamos planejando para ter. Né? De nada adiantaria fazer um momento desse se fosse fazer por fazer. Então ele tem que ser bem estruturado. Não adianta, como o professor Paraíba disse aqui, nós já fizemos, nós já implementamos, nós já pesquisamos, estudamos, experimentamos, funciona. Ele acabou de dar um exemplo aqui que funciona. E além da participação aumentar, né, dos pais comprar uniforme, participar de evento, gera muitas das vezes o que a instrutora Bruna falou, curiosidade do pai ir para a sua academia. Verdade. O dono da escola querer que tenha uma turma em outro horário lá só para adultos, funcionários, enfim, né? Gerar isso. Se a criança sai falando, sai feliz, vai mexer com tudo. Nós temos um exemplo em uma escola que nós trabalhamos, que lá tem um menino necessidade especial, ele não tem Down, tá? Para mim ninguém tem Down, para mim ele é Down e ele é maravilhoso. E quando ele participa desses movimentos, ele faz essas aulas, nossa, a escola para geral, as crianças se amarram e ele ama fazer. Então, se você consegue colocar as crianças na mente delas que esse momento é legal, com certeza a repercussão, o resultado vai ser maravilhoso. Transmitir isso para elas, né? Aquela emoção. Verdade. Então vamos ao terceiro degrau, que seria estruturar um plano de aula. Já vou adiantando, né? Se você não sabe como exatamente estruturar um plano de aula, a gente já gravou um vídeo
vídeo aqui explicando passo a passo para vocês, então dá uma olhadinha lá nas nossas redes sociais. Mas o que seria basicamente estruturar esse plano de aula para aula pública? Você não vai chegar lá, nem pensou o que você vai passar para as crianças, sempre que você vai estar na frente de vários familiares, de amigos, de pessoas que possam, dependendo de onde você fizer, vamos supor que você vai fazer numa praça famosa da cidade, aí tem um monte de gente passando ali e vê que você está confuso, aí tem criança muito pequenininha, outra criança que é muito grandona e você está todo lá atrapalhado, você não sabe o que fazer, passa uma desorganização. Então você precisa estruturar ali uma aula específica. É muito importante que a pessoa saiba separar também por idade, né? Porque nessa aula pública você pode chamar às vezes, igual tem escola que a gente dá aula, vamos supor que você planejou uma aula pública só para uma escola. E essa escola tem duas turmas, uma infantil e outra fundamental. E aí? Essas duas turmas, elas vão fazer aula junto? Dependendo do número de alunos, né? Geralmente é melhor você fazer junto. Mas então é bom você pensar na faixa etária também, na hora de estruturar o plano de aula. Um plano de aula que às vezes vai dar para as duas faixas etárias fazerem, um dos pequenininhos e um pouco maiores também. E dessa maneira você consegue fazer algo mais bem estruturado, algo mais organizado, você passa para os familiares, para as pessoas que estão assistindo, que a capoeira é algo organizado, né? E é muito comum também acontecer, por exemplo, numa aula pública, num lugar onde a criança está fazendo capoeira e o pai ou o familiar está perto, é muito comum a criança ficar assim, eu quero meu papai, eu quero ficar com a mamãe, ou então já tem aqueles que já são mais bagunceiros, quer ficar correndo, bagunçando. Então, se você tiver algo bem estruturado, você vai conseguir chamar a atenção daquela criança durante a aula. O pai vai perceber como que você é um bom profissional, né, igual ele falou, como que você é um bom profissional de mesmo tendo tanta gente ali para distrair a criança, você consegue puxar a atenção da criança, consegue puxar a atenção dos pais que estão ali, e até alguns pais já falaram com a gente, caramba, ficou tão legal a aula que vocês montaram, que até eu tô com vontade de fazer junto com as crianças, né? Em alguns momentos ali que era só a criança fazendo, o pai falou, dava até vontade de brincar junto ali com a capoeira. Então, é muito importante nesse terceiro degrau você saber estruturar uma aula para chegar lá com organização, para já saber o que fazer, primeiro momento, primeiro vai ser o aquecimento, aí depois você monta o desenvolvimento da aula, e no finalzinho da aula o que você vai fazer. Então, estruturar um plano de aula seria isso, seria o terceiro degrau. E o nosso quarto degrau, não menos ou mais importante, mas você colocar ele em prática vai fazer que você tenha uma aula pública mais bem sucedida. Que é o seguinte, você fazer uma mini ornamentação. Legal. Uma mini ornamentação lá no local onde você vai fazer a sua aula pública e também de repente colocar lá uma mesa de lanche. Essas duas coisas vão ser importantes para tornar aquele momento mais especial. Para que a gente orna? Por que a gente enfeita tudo o que a gente quer que fique marcante para as pessoas? Por exemplo, a gente vai fazer um casamento, a gente vai enfeita lá o casamento para ficar bonito, o local. Se a gente vai fazer uma festa, né, de criança lá para o seu filho, por exemplo, eles agora, né, tá muito na moda escolher um tema, né? Na nossa época não tinha isso não, era muito raro, mas agora toda festinha tem um tema. Né? Era bolo e Guaraná. Inclusive, né, no último final de semana, a gente foi num que o tema da festa da menina era capoeira, né? Então foi muito legal a gente estar participando lá. Então todas as festas a gente enfeita para que aquele momento seja marcante para aquelas pessoas. Então você imagina, se você tirar uma foto, aquela ornamentação, se estiver adequado com o lugar, vai ser legal, vai ficar uma foto diferente. Então é importante você fazer isso. Não precisa ser nada muito grande, porque o objetivo ali não é você gastar horrores com essa ornamentação, mas sim deixar o ambiente mais propício ali para que a pessoa venha chegar e falar assim, nossa, que legal, né? Não vai ser uma aula de qualquer jeito, né? Tá planejado, tem uma mesinha ali, tem um lugar para os pais sentarem, assistir, ninguém vai sentar no chão. Não que você não possa preparar de repente um ambiente para eles sentarem no chão, que pode ser também uma estratégia. Mas agora, se eles perceberam que não era nada preparado, de repente o chão tá lá todo sujo, você ia falar, senta aí. Acho que não tem cadeira não, senta aí no chão. Então isso traz uma desorganização. Agora, a vovó vai assistir, a vovó lá de bengalinha, você vai deixar a vovó em pé, né? Justamente. Então uma mini ornamentação, tá bom? Vai ser muito importante para sua aula ser ainda mais bem sucedida e cumprir o papel que ela tem, que é de trazer o que para você? Autoridade, organização, mostrar que você entende o que você está fazendo, que você não está ali brincando, ou então você não está
assim, gostando de fazer aquele momento ali, tá bom? Também Então, até- faça isso. Também fica até mais atrativo também, né? E a criança diferencia ali que não é uma aula, né? Igual todos os outros dias, que com aquela ornamentação é algo diferente, é um dia especial, é um dia festivo, né? Não, dá para fazer, sem, como ele disse, sem gastar muita coisa. Sim. Você pode adaptar com material, às vezes, que você tem em casa e com coisas, às vezes, que é barato de comprar. Um balão ou bola de soprar, dependendo da sua região. Você vai lá com um saquinho de balão, com algumas fitas ali e tal, com os seus próprios instrumentos, de repente, que você já tem em casa. Dá para você colocar com cara de ornamentação capoeirística, papel, é só usar a criatividade, papel crepom, enfim. Dá para fazer uma coisa legal gastando pouquíssimo ou até mesmo nada, né? Gastando até nada. E dependendo de você até avisar antes da escola, tem escolas que até fornecem material para você. Sim, com certeza. E dentro do que ele falou, do que você falou também, quando você chega num ambiente preparado, você já se sente melhor. Sim. Qualquer coisa é assim, se você vai entrar num ônibus, que você vai viajar de ônibus, você já olha do lado de fora, de repente o motor do ônibus está excelente, mas você olha do lado de fora, o ônibus está sujo, enferrujado, porta quebrada, aí você já pensa duas vezes antes de entrar naquele ônibus. Agora, se você já olha um ônibus, nossa, que ônibus bonito, que pintura diferente, agora tem uns ônibus que é a mesma coisa, a gente falou do passado e do presente aqui, né? Hoje tem ônibus com desenhado, com um monte de coisa, você já olha, nossa, eu quero andar naquele ônibus, quer viajar só para andar no ônibus. Da última, né? Do Zebrinha. Tem umas coisas legais, você fala, nossa, que vontade de andar nesse ônibus, de repente, a sua aula vai estar tão visivelmente bacana com essa ornamentação, que as crianças vão querer participar só de olhar. Verdade. E o quinto passo né, eu acho que também bem importante, todos são, mas é você estimular a participação dos pais na aula. Eu acho que isso é muito importante, você tentar colocar eles dentro da aula ali com a criança. Daí você pode até fazer uma pegadinha, né? Coloca lá as cadeiras, deixa todo mundo sentar, se acalmar, mas na hora que você começar, manda eles tirarem as cadeiras, porque aí não tem desculpa, né? Tirou a cadeira ali, ninguém vai ficar sentado. Então, você estimular os pais a participarem dessa aula é muito importante para ele vivenciar aquilo que o filho dele faz durante a semana ali na capoeira. E esse também, você incentivando, estimulando os pais, os tios, aquela pessoa que foi ali participar a fazer a aula ali junto com a criança, você vai estar também jogando ali um gatilho nele ali para ele estar fazendo capoeira depois. Você está conseguindo levar ele para a academia, para ele estar fazendo capoeira com você na academia depois, até com a criança, depois, né, que for maior. Então eu acho muito importante você estar estimulando a participação dos pais, dos familiares nessa aula pública. Até porque a criança também, quando vê ali o pai participando junto, a criança ensinando ele a fazer a ginga, a fazer o rabinho de jacaré, a criança acha aquilo ali impressionante, acha aquilo ali excepcional. Então, não é você chegar e falar assim, quem quiser participar da aula, vem aqui participar. Não, já manda, fala assim, vamos todo mundo ficar de pé, arrasta a cadeira para um lado, começa com coisas mais simples, né? Tem mãe que às vezes vai de vestido, você fala, não tem problema, faz só a ginga ali, devagarzinho. Isso, não então, fica mais para baixo não. Pelo amor de Deus, né? Então eu acho muito interessante e importante você estar estimulando a participação dessas pessoas que foram ali para assistir a aula, tá colocando, né, no seu plano de aula coisas que eles possam fazer também e que as crianças junto ali com você possam estar ensinando eles e estar ajudando na participação. Não, é legal também porque hoje em dia a gente encontra muita gente, muito pai, mãe, tio, avós, fala, já fiz capoeira quando era menorzinho, mas acabei parando, por causa disso, daquilo. Então, quando a gente pega muitas pessoas assim, é quase que, acredito assim, se for chutar, acho que uns 70% dos pais que o filho faz capoeira, a gente vê que já fez pelo menos algum momento na vida, né? Então, quando a gente estimula o pai a participar e o pai vê a criança fazendo e faz junto, acho que quase que você coloca uma chama ali de volta no coração dele, aquela vontade de voltar também. E é até engraçado, né? Às vezes tem nessas aulas assim, acontece fazer uma estrelinha, tem pai que a gente vê que faz direitinho. Tem né, até um balanço legal. Isso, ginga direitinho. Então aí a gente acaba conseguindo trazer de volta esses pais para a capoeira. Acho que Mais um degrau já? mais um. Ela falou passo, mas degrau, passo, tudo a ver, né? Degrau, passo. Aí você der um passo, Dá um sobe passo no degrau. Dá um passo no degrau, você não pode cair no degrau. Então, o outro passo, né,
dentro do planejamento que a instrutora Bruna falou aqui, é fazer uma roda com eles, a roda da capoeira. Legal. Porque quantos pais nunca, né, ao mesmo passo que tem muitos que já fizeram capoeira, quantos pais nunca estiveram ali? Às vezes o filho faz capoeira com você na escola desde o maternalzinho, 2, já está lá com 7 anos fazendo, o pai está acompanhando, ele sempre vê, às vezes teve essa vontade e nunca teve a oportunidade. E nessa aula pública, quando você faz essa roda e usa a estratégia que a professora Laís falou para atrair os pais ali, você estimula a estarem participando. Além desse momento da roda, eles estarem vendo de perto mesmo o filho fazendo, o que ele aprendeu de movimentos e muitas das vezes de consciência do que acontece na roda. Eu já vi muitos pais falarem, não ficarem tão impressionados às vezes com o desenvolvimento acrobático ou performático do filho, mas com a consciência que o filho tem de dar a mão para o outro quando acabou, de abaixar junto, de saber a hora de cada coisa. Muitos pais ficam impressionados com o filho entender do contexto, a hora que a gente está tocando o instrumento, que o menino sabe, a hora que é para entrar, para sair. Isso gera muito essa consciência do pai. E essa questão também do pai de entrar ali, né? Muitos, esses também que já fizeram, acabam tendo essa oportunidade de estar sentindo essa emoção. Verdade. Porque quando nós estamos de fora de determinada situação, é muito fácil você julgar aquela coisa, quando você está do lado de fora. Às vezes o pai, se você deixar ele de fora, ele vai ficar, não, eu acho que isso daqui poderia ter sido desse jeito. Eu acho que poderia, se tivesse feito assim, seria melhor. Agora, quando você insere a pessoa ali, a visão dele daquela situação se torna outra, até porque ele se coloca numa posição vulnerável ali também, né? De estar participando e te entende melhor como que é estar ali naquele momento. É igual, vou dar um exemplo feminino. As meninas aí quando fazem 15 anos, né? Para nós, pais, vamos falar assim, 15 anos, pega esse dinheiro aí, te dou uma moto, quando você estiver mais velho, você vai poder usar essa moto. Vamos fazer uma viagem, mas para quem elas podem falar melhor do que eu aqui, para as meninas, na maioria das vezes elas querem passar por aquela sensação de ter aquela festa de 15 anos, né? E estar ali, estar ali é diferente de você ficar de fora. Por exemplo, o pai, um homem principalmente, está de fora. Ele está de fora e julga, né? Poxa, vai gastar tantos mil para fazer isso daí? Né? E a mesma coisa é você deixar ali o pai do lado de fora da roda. Ele vai olhar tudo. Agora, quando você coloca ele dentro, ele passa a sentir essa emoção, que é a mesma coisa que eu acredito que é para nós pais. A minha filha já fica falando de dançar com ela. Eu acredito que se for lá dançar com ela, eu vou sentir a emoção daquele momento, da filha estar fazendo 15 anos. É a mesma coisa que a criança sente do pai estar interagindo com ele naquele momento. Verdade, e a criança também se sente empoderada nesse momento, né? Porque ele sente que eu já vi muitas crianças que chegam lá na hora. Peraí, pai, baixa aí pai, faz o movimento. Não, pai, faz assim, mãe, faz assim. Não, é assim, não, é errado, é assim, ó. E a criança se sente toda importante naquele momento, né? Não só durante a aula, mas na roda. Agora vamos ver agora. Então é um momento ali do vamos ver, é muito importante nessa aula pública, que também sai um pouco daquele modelo apresentação que é rápido. De repente até você, professor, consegue jogar com o pai ali, né? Fazer aquele momento com o pai, trazer essa interação entre você e o pai também, né? E quando o pai participa também, aquilo fica tão dinâmico, ele tá junto, que o tempo passa assim rapidinho, do que quando ele fica só sentado assistindo, né? Porque às vezes acontece, o filho dele já passou a hora do filho dele jogar, agora é os outros. Às vezes ele tá nem interessado em ver os outros jogar e fica entediado. E fica fácil pra gente também, né? Não sei se vocês concordam. Isso fica muito fácil pra gente quando o pai tá ali interagindo. Agora, quando tá aquela bancada te olhando, te julgando, você já fica meio que você até dá, se você já estiver acostumado. Mas o peso fica muito maior. Agora, quando ele tá ali junto com você, poxa, virou festa, então todo mundo aqui, todo mundo é capoeira agora, todo mundo se abraça soltou. todo mundo, todo mundo faz estrelinha. Isso, mas não vai abraçar agora nessa época não, tá? Espera um pouquinho. E acontece também igual ele falou, quando a pessoa tá de fora e a pessoa não vai lá participar, ela fica às vezes rindo do outro que foi. Às vezes que eu falo assim, nossa, que coisa feia que o outro tá fazendo lá. Agora não, se ele foi lá participar, ainda que ele vai fazer tão bem,
Ele não vai querer ficar rindo dos demais. Então, se ele rir, vai ser algo mais contraído, não vai ser algo para depreciar. Isso, verdade. Isso é importante mesmo. E agora o 7º degrau, né? 7º degrau. Então, o 7º degrau, que na verdade é o nosso último aí, o 7º passo, né? Seria o nosso Passo pro último. degrau. E muito importante que a gente vai fechar com chave de ouro, que seria você finalizar com um lanche ou uma mini festa. Por que é tão importante? Acho que tudo no ser humano ali, quando o ser humano vai socializar, gira em volta da comida, né? Oh. E todo mundo, às vezes, tá todo mundo ali normal, sentado, conversando, chegou a comida, a pessoa já fica mais feliz. Então é como se você tivesse terminado aquele momento ali de aula e tudo, mesmo que tenha sido descontraído, e você vai socializar, vai ficar um momento mais descontraído ainda. É uma oportunidade também de você estar conversando e aproximando mais dos familiares, dos seus alunos, né? Você vai estar conversando, batendo papo, um pai batendo papo com o outro, às vezes pai que nem conversava, que nem conhecia, às vezes conta uma transformação que o filho dele teve na capoeira que o outro ainda não teve. Então isso agrega mais valor ainda para o seu trabalho. Você vai se aproximar às vezes da dona da escola, mais ainda, porque fica aquele momento assim, não, oi, tudo bem, boa tarde, deixa eu dar aqui minha aula, oi, tudo bem, tchau, até semana que vem. Então você tem um momento um pouquinho maior ali para socializar. Esse momento assim de alimento, de comida, a gente gosta bastante, né? Então eu acho que para fechar com chave de ouro, você pode organizar ali uma mini festa igual. É lógico, você não vai fazer aquele festão, aquele banquete, né? É algo mais simples mesmo. Pode sugerir até mesmo que cada pai leve algum biscoitinho, alguma coisinha ali. Pode fazer tipo um modelo de piquenique também, né? Então fica bem legal, fica uma coisa diferente. E é até legal, né, quando a gente faz assim, ver os pais, um servindo o outro, servindo as crianças, servindo a gente servindo eles. Isso é muito importante, eu comecei a falar disso naquela hora em relação à ornamentação. Né? E isso, se a parte de comer acaba tornando o negócio mais uma festa ainda. E se você for parar para pensar, o que a gente faz toda vez que a gente quer marcar algum momento que seja especial? A gente acaba fazendo uma festa, quando o pessoal comer. Se você for parar para lembrar, toda vez que você teve uma boa festa de aniversário, você se lembra um pouco daquela festa, ou se lembra totalmente daquela festa. Às vezes lembra mais da comida do que do... Nossa, eu nunca esqueci aquele bolo tal, né? A gente acaba lembrando muito disso. Você lembra que o outro, nossa, fulano comeu tanto na minha festa, você lembra disso daí. Então isso é muito importante, né? Você tornar aquele momento ali mais especial. Isso em outros lugares também, né? Quem faz faculdade ou estuda lá assim, quando era as aulas normais, tu não lembra nem o que se passou naquele mês, né? Não se lembra aula nenhuma quase depois que você termina aquele período. Mas agora, quando aquela festa de encerramento que teve, aquela aula da saudade, aqueles momentos, né, onde teve uma organização, teve uma festa, todo mundo lembra. É verdade. Né? E essa questão da comida, né, do lanche, é uma coisa cultural do ser humano, como a instrutora Bruna falou. Nos Estados Unidos, dia de ação de graça, comida. Aqui, Natal, comida. Páscoa virou comida, o chocolate. Então tudo festa junina, comida. Sempre tem comida. E a comida, até na Bíblia, né? Quando Jesus fez a ceia lá, comida para juntar. E sempre comida acaba gerando essa união, né? Os lugares ficam mais cheios nos shoppings, né? São as praças de alimentação, né? Onde tem ali as lanchonetes. E às vezes até quebra um pouco ali, porque às vezes já tá no finalzinho da aula, o pai tá assim, moço, com fome. Ai, não sei o que. Às vezes a gente fica com fome, começa a ficar nervoso, eu sou uma, né? Eu acho que a grande maioria, quando começa a ficar com muita fome, já fica ali meio ansioso, doido pra ir embora, né? Então aí você termina, né? O pai diz, nossa, então vai ter um lanchinho, ó, beleza. Aí fica mais relaxado ainda. Não, igual eu não esqueço da minha professora de ciência, quando eu devia estar na 5ª série. Que ela foi ensinar a gente ciência, olha só, né? 4ª e 5ª série, se eu não me engano. Ela foi ensinar a gente a fazer salada de fruta. Gente, aquela aula foi especial. Ela deixava a gente entornar o leite condensado, o tanto que a gente queria. Então, comida traz lembrança boa. E você toma emprestado um pouco da satisfação que é em você, de repente, comer alguma coisa, degustar alguma coisa ali, e soma aquilo naquele momento ali da aula, né? Então a coisa acaba se tornando uma única coisa, na verdade, né? O comer junto com a aula torna a experiência ainda melhor, então mais prazerosa ainda. Então a sua aula, que de repente foi muito boa, fica excelente quando o pessoal ainda come ainda no final ali e tal. Fecha com chave de ouro, né? Exatamente. E fechamos também com chave de ouro? Ou não mais alguém vai lembrar? Fechou com a comida, vamos comer daqui a pouco. Vamos comer agora. Pessoal, então essa aí foi mais uma das estratégias
que nós utilizamos aí para poder estar reforçando ali a nossa autoridade junto à escola, junto aos pais, para prospectar novos alunos, para reforçar o nosso trabalho como um todo, para que a gente tenha um reconhecimento também, e isso aí futuramente acaba retornando para nós como aluno, com alunos, também pessoalmente traz também para nós uma satisfação muito grande de ser reconhecido por pessoas que fazem um trabalho organizado, por pessoas que fazem um trabalho sério, né? E essa aula pública é uma forma de você mostrar isso para os pais, para a sociedade, para as escolas. Tá joia, pessoal? Então, olha só, gostaria de pedir vocês mais uma vez, nos sigam aqui no Instagram, no Facebook e lá no YouTube também. Você vai ter lá muitos vídeos como este e muitos outros também aí, como a gente falou aqui durante o vídeo, a gente às vezes comenta, olha, vídeo tal já teve, ou então vídeo tal ainda vai ter aí para vocês. Então acompanha a gente aqui de pertinho, que a gente quer trazer aqui para vocês o melhor material possível para você começar a também viver de capoeira, trabalhar com isso aí, que é algo que a gente é muito satisfeito de fazer. E também você que de repente já trabalha com capoeira nas escolas, nas academias, quer dar um boom aí, quer fazer o seu trabalho expandir, crescer, aqui também é o seu lugar. Tá joia, pessoal? Um grande abraço, até o próximo vídeo.